Boa tarde a todos que nos acompanham agora na coletiva de imprensa de pré-jogo de Chapecoense e Ceará, que acontece no domingo lá na Arena Condá. Aqui conosco presente para essa coletiva o goleiro Richard. Boa tarde, Richard. Boa Tudo tarde. bem? Ótimo. Para dar início ao ciclo de perguntas, eu passo a palavra ao Danilo Queiroz, do Futebolês. Obrigado, Abreu. Legal, Richard, a gente conversar novamente. Richard, o Ceará está numa perseguição aí ao G4 já há algumas rodadas, né? Pertinho ali. Aí o time que está à frente vence, o Ceará não consegue chegar, mas pela segunda rodada seguinte está a 3 pontos e pode, dependendo dos outros resultados, e com sua vitória chegar ao G4. Como é que vocês estão vendo isso? Isso é importante para vocês? É mais uma coisa que o torcedor quer que chegue logo? Como é que vocês pensam essa questão de G4, chegar lá e conseguir aí ser um dos 4 primeiros, que é a pontuação, né, que leva à Série A, que é o grande objetivo de vocês? Boa tarde, Danilo. É verdade, a gente sabe que é importante, né, chegar o quanto antes no G4, mas a gente também pensa em quando chegar permanecer, né? Então, assim, a gente está no momento decisivo do campeonato, né? A gente sabe que cada ponto, né, cada vitória, assim, principalmente fora de casa, agora vai fazer muita diferença lá na frente. Mas o que a gente tem batido é na constância de estar pontuando todos os jogos, né? A gente É, vinha sofrendo algumas oscilações, né? Mas agora creio que a gente está num caminho bom e espero que a gente possa conseguir seguir vencendo, somando pontos para entrar no G4 quanto antes. Boa tarde, Richard. Marcos Nobre, Rede Multi de Comunicação. Richard, nas 25 rodadas disputadas até o momento, o Ceará só não tomou gol em 7 partidas, né? Foram vazados 18, foi vazado 18 vezes na competição. Eu queria saber como é que está esse trabalho motivacional, você e os atletas que atuam na parte defensiva, para não ser vazado nesses próximos jogos, né? Que a partir do momento que o Ceará não leva gol, ele está mais próximo da vitória. Boa tarde. É verdade, a gente tem conversado bastante, né? Tem procurado, acho que, treinar mais, sem esse aspecto emocional aí pouco influencia, né? Eu acho que o mais importante é a equipe estar vencendo, como foi no último jogo, né? Mas é claro, incomoda, né? Acho que é um todo, que nem quando, como eu falei, a gente, quando passou um período sem levar gols, eu sempre frisei aqui que era um trabalho de todos, e agora é igual. Mas acredito também que os últimos jogos, né, a gente tem evoluído bastante, né? As equipes têm tido poucas oportunidades, né? E os últimos jogos acredito que a gente tem evoluído bem. Espero que a gente possa conseguir continuar evoluindo, né? Nesse quesito, que a gente vai ficar mais perto da vitória. Richard Aurizan, pro canal do Vozão. O Léo Condé, quando chegou aqui no Ceará, ele trouxe uma nova cara para o time, né? A produtividade do time aumentou, os resultados positivos vieram consequentemente. E eu queria que você destacasse para a gente quais pontos você acredita que subiram a produtividade do time. Cara, a gente é mais equilibrado agora, né? Acredito que a gente era bem agressivo, né? Mas a maneira de jogar, cada treinador tem sua característica, né? A gente era bem agressivo antes, jogava muitas vezes no mano a mano atrás e procurava sempre estar vencendo os jogos. Agora a gente quer vencer sempre os jogos, mas de uma maneira mais equilibrada, né? E como a gente tem bons jogadores no ataque, isso acaba nos ajudando, porque sempre a gente vai ter chances de gol. E o pessoal tem vivido um bom momento, tem nos ajudado. Espero que eles possam ir assim até o final do campeonato. Richard, Bianca do Papo de Alvinegra, boa tarde. O Ceará, ele vai enfrentar agora um oponente, né, que está na zona de rebaixamento, e eu queria saber de ti, como que vocês encaram esse confronto, se vocês têm como vencer por obrigação, levando em consideração principalmente essa sequência de vitórias que o Ceará está apresentando, né, em busca do G4. Boa tarde, Bianca. É muito difícil, né, a Série B. A gente sabe que a colocação muitas vezes não reflete aquilo que a equipe vem fazendo. A gente já teve isso aqui em casa contra o Guarani, né? Um jogo muito difícil, eles estavam em último. E o Guarani e o Ituano, se eu não me engano, aí vem fazendo uma campanha extraordinária no retorno, né? Então, assim, não condiz muito assim. A Chapecoense tem uma grande equipe, né? Grandes jogadores. Eu lembro que o primeiro jogo aqui na nossa casa a gente fez o gol no último minuto, né? E a gente espera um jogo duro lá. Eles vêm de uma vitória, isso traz confiança, né?
os jogadores. A gente vai enfrentar um campo difícil, né? Um clima diferente daqui, creio eu. Mas como eu falei, a gente não pode ficar se apegando às circunstâncias, a gente tem que focar no que a gente pode fazer. Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória lá em Chapecó. Boa tarde, Richard. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Saúde para você e toda a família. Richard, bastante tempo do Ceará, desde 2018. Já conhece a casa, conhece também a maneira de como ajudar os colegas do elenco a superarem momentos difíceis. E o Ceará está naquela de ter que vencer, não por obrigação, mas para que continue naquela luta para chegar no G4. E agora vai ter 2 adversários fora de casa. Vocês já enfrentaram eles aqui, deram muito trabalho. E enfrentar lá vai ser o trabalho dobrado. E aí, como trabalhar com os seus colegas de elenco, também de forma antecipada, as dificuldades que eles também terão nessas partidas. Boa tarde, Luiz. Como você falou, é verdade, é difícil, né, os jogos da Série B, né? E a gente tem uma equipe que vem de uma vitória, né? Um treinador que chegou há pouco tempo, um treinador que gosta do time bem organizado, né? Joga com 2 linhas muito próximas e vem de uma vitória fora de casa. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Mas como eu falei, eu acho que a gente tem que buscar vencer todos os jogos e quando não der, pontuar. Acho que isso tem feito a diferença, assim, né? E a gente já assimilou esse recado, né? Acredito que muitas vezes a gente não pensava era tudo, era nada, ou vencia ou perdia. E, como eu falei, a chave do trabalho do Condé é o equilíbrio, né? E a gente está achando esse equilíbrio, a gente está numa sequência muito boa. Espero que a gente possa conseguir fazer um grande jogo lá. Boa tarde, Richard, Lucas Silva, Jornal O Povo. 2 perguntinhas, Richard. O Ceará está invicto a 4 partidas, né? 3 vitórias, 1 empate. O quanto esse momento positivo vivido pelo Ceará, né? Com os resultados acontecendo, jogando bem, essa constância tem impactado no dia a dia de vocês em relação à confiança, em relação a até mesmo também essa sinergia que existe entre torcida e elenco, principalmente, né? Agora com o torcedor cada vez mais confiante no acesso. Como é que isso tem tido impacto para, por exemplo, dar uma tranquilidade, uma confiança a mais? E sobre a Chapecoense, o que é que o torcedor do Ceará ele pode esperar de vocês? O que é que o Léo Condé ele pede para um time que vai visitar a Chapecoense, né? Que está brigando contra o rebaixamento, um time mais protagonista ou uma equipe que vai estar lá equilibrada para saber aproveitar o melhor momento para, quem sabe, numa bola conseguir, de fato, fazer o gol e sair de lá com os 3 pontos? Boa tarde. Primeiro, né, acho que é importante, né, essa confiança, as vitórias, a sequência, né? Mas a gente sabe também que a gente não pode parar por aí. A gente sabe que para chegar no G4 a gente precisa vencer mais jogos, pontuar mais jogos e a gente não pode relaxar nesse momento. Acredito que traz mais tranquilidade para trabalhar, mas a confiança ela tem que estar sendo acrescentada, sendo criada, né, todos os dias no treinamento. E com relação ao jogo lá, eu acho que a gente tem que fazer o nosso jogo, né? Como eu falei, a gente vai enfrentar uma equipe muito dura, muito forte fisicamente, né? Nos seus domínios, mas a gente também tem bons jogadores, grandes valores, né? Espero que a gente possa fazer um jogo seguro, organizado, equilibrado, como a gente vem fazendo e voltar de lá, se Deus quiser, com a vitória. Richard, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Você está aqui no clube já há 6 anos. Você chegou, o Ceará já estava vivendo a fase na Série A. Está vivendo agora essa fase na Série B. Você que já tem toda essa identificação com o clube, com o torcedor, passa também na sua cabeça a questão do sonho do acesso? Como é que você imagina isso? Como é que você encara também essa possibilidade? Boa tarde. Na verdade, eu penso nisso todos os dias, né, cara? Como eu falei, eu já vivi algumas coisas aqui importantes, né? Tenho um carinho muito grande pelo clube, um respeito pelo torcedor. Único, assim, sei o quanto o torcedor gosta, é apaixonado, né? A gente tem provas disso, né? Não é só nas palavras. Aí no último jogo, mais de 47 mil pessoas. Num domingo, onde eles poderiam estar com a família, fazendo outras coisas, eles estavam lá naquele calor, nos apoiando, gritando. E
eles foram fundamentais pro resultado, né? E é uma expectativa grande, cara, mas o Condé tem falado muito jogo a jogo, né? Pra gente focar nesse jogo, né? Deixar essa ansiedade de entrar no G4, de se preocupar, né? Muito antes das rodadas finais, né? O importante é a gente estar no final no G4 e encarar cada jogo como se fosse uma final, como a gente vem fazendo. Espero que a gente possa conseguir fazer um grande jogo lá em Chapecó. Richard, a gente estava falando sobre chegar ao G4, né? Se para essa possibilidade existir, vocês já vão saber antes do jogo, porque os adversários de vocês que estão à frente jogam no sábado, né? O Brusque enfrenta o Vila Nova, né? E o Mirassol vai jogar com o Amazonas, e os jogos são no sábado, uns 5, outros 6 da tarde, ou seja, vocês já vão entrar sabendo se poderão chegar ao G4 ou, com o caso de um empate, se aproximar, né? Sempre é bom, ou em continuar essa perseguição. Vocês dão uma olhadinha para o jogo do adversário, sei lá, dá uma secada, né? Tomara que dê o resultado para a gente chegar no G4 nessa rodada. Isso acontece, Richard? Ah, claro, a gente olha, a gente acompanha, mas isso não pode ser determinante, né, para nossa motivação nos jogos, né? A gente não pode ficar, isso não pode ser parâmetro, né, para a forma que a gente vai jogar e como a gente vai entrar para jogar. Eu acho que o Léo tem colocado a cara dele na equipe, né? E é uma equipe bem equilibrada, independente das circunstâncias, a gente está olhando sempre para o próximo jogo, em fazer um grande jogo e entregar tudo que a gente pode no próximo jogo. Então espero que a gente possa conseguir, né, corresponder a tudo isso, e se a gente tiver que entrar no G4 agora ou depois, o importante é terminar no G4, né? Richard, como você falou, o técnico Léo Condé, ele fala muito do jogo a jogo, né? Cada jogo uma decisão. Só que dos próximos 5 jogos são 3 fora de casa. Eu queria saber se vocês traçam uma meta assim de pontos, né? Para rodada tal a gente está com tantos pontos. Tem essa conversa? Não, a gente trata o próximo jogo, né, vencer, fazer o nosso melhor e focar naquilo que a gente tem, aquilo que está nas nossas mãos, né? E o que está nas nossas mãos é sempre o próximo jogo. A gente não consegue controlar os outros resultados, né? E isso que o Condé tem falado. Richard, Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão. Cara, nessa reta final de campeonato, até a gente falava aqui, conversava agora há pouco, eu e o Danilo, de que os líderes do elenco, os jogadores que têm um pouco mais de vivência no dia a dia do clube, você, Richardson, Luiz Otávio, jogadores que já passaram, que já estão por aqui há mais tempo, boa parte deles estão retornando, no caso do Luiz, no seu caso titular, o Richardson também como titular, e dentro desse processo de vitórias, porque os bastidores geralmente saem quando saem as vitórias, a gente consegue observar a participação, a interação, até mesmo do Fernando Miguel em alguns momentos, um cara que estava ainda tratando no departamento médico, essa galera toda participando por ali. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação, dessa união, dessa participação, dessa interação entre os jogadores do grupo nessa reta final. Qual a importância desses jogadores dentro do processo, até para passar confiança para os mais jovens, no caso? É verdade, até são características, né? O Luiz é um líder nato, o Fernando também, o Richards, cada um no seu perfil, né? Mas cada um tem agregado da maneira que acha interessante. E o Condé tem falado muito daquilo, pra gente tá falando daquilo que a gente sente no coração, né? E a rapaziada que não tá podendo, né, ir nos jogos, principalmente o Fernando e o Luiz, tem feito a diferença assim no vestiário, tem nos ajudado, não só na parte motivacional muitas vezes ali, mas algum detalhe ou outro de dentro de campo assim, eles têm atuado bastante. E como eu falei, eu acho que isso é importante, né? Quem tem um pouco mais de experiência, né? Conseguir passar pros mais novos, principalmente do clube, né? Ele vem. Só uma figura. O Moreno aí, ele. Diferente. Richard, deixa eu te perguntar. Essa semana tem tido muita preparação, né, para esse jogo. Queria saber como é que você tem observado a ansiedade dos seus companheiros em relação a esse jogo, sabendo que a gente está disputando diretamente uma vaga no G4, né, assim, tão próximo.
Você tem observado muita ansiedade por parte do Aham. time em si? Ou tá todo mundo mais tranquilo, focado? A ansiedade é natural, né? Uma equipe vencedora, ela quer conquistar o objetivo o quanto antes, né? E isso a gente tem cuidado, tem trabalhado, a gente está tentando descarregar essa energia toda nos treinamentos e nos jogos, né? E quando a gente entrar para jogar, conseguir manter o foco, né? Entregar tudo aquilo que a gente pode ali para poder estar alcançando o objetivo o mais rápido possível. Richard, um jogo fora de casa, com uma equipe que vem de uma vitória importante para eles querem se afastar da zona ali de rebaixamento, com um novo treinador, ou seja, um clima muito favorável, isso aí também vai fazer com que o torcedor marque presença. Como é que trabalhar pelo menos aqueles 15 primeiros minutos para deixar essa euforia baixar e aí vocês começarem a colocar o jogo de vocês em prática? É verdade, acho que você foi muito feliz aí. Geralmente os jogos são assim, com treinadores novos, né? O Gilmar fez um grande jogo agora lá à frente da Chape contra a Ponte Preta, né? E, meu, a gente espera fazer um grande jogo, principalmente nesse começo de jogo, entrar concentrado, ocupar bem os espaços, né? E se tiver oportunidade também contra-atacar, né? Eu acho que quando a equipe se joga bastante assim pro ataque, principalmente nesse início, às vezes eles deixam espaços, né? E se a gente conseguir achar esses espaços e concluir em gol, isso vai ser muito importante pro decorrer da partida, né? Mas a gente tem que fazer um jogo consistente, cara. Vai ser um jogo difícil, né? Então, assim, estar concentrado ao máximo e estar atento aos detalhes, né? Que nesse momento do campeonato, os detalhes têm feito a diferença. E o começo de jogo é um deles. Então, estar ligado, concentrado e poder fazer tudo aquilo que o Léo tem pedido para nós. Richard, pela frente, 2 jogos como visitante, né? Contra a Chape, contra o Curitiba, jogos lá no Sul, né? Como é que... E o Ceará, assim, ele não tem conseguido conquistar tantos bons resultados como dentro de casa, né? Isso fora de casa. São 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. 12 pontos conquistados ao todo. Isso é algo que incomoda vocês? Vocês buscam nesses 2 jogos essa virada de chave para que o Ceará, por exemplo, chegue contra o Vila Nova dependendo apenas de si para conseguir ou entrar no G4 ou para, de fato, ganhar mais gordura e estando dentro do G4, né, se distanciar de outras equipes que também estão na briga? É verdade, a gente sabe que para que a gente entre no G4 é importante fazer grandes jogos, pontuar e vencer fora de casa, né? A gente tem uma sequência dura agora, mas como você mesmo disse, a gente está se preparando, né? Primeiro a Chape, espero que a gente possa conseguir fazer um grande resultado. Depois o Curitiba também, que é um grande clube, né? Que está ali também brigando pelo acesso, né? E, enfim, espero que a gente possa conseguir fazer grandes jogos e trazer muitos pontos de lá. Legal, Richard. Obrigado a todos. Valeu?